E aí, sou Abner Santana e hoje vamos explorar então os dados da prova de 5.000 metros do Jacob Ingebrigtsen e além disso também o seu método de treinamento até esse momento. É bem interessante ter esse tipo de dado disponível, agradeça a Coros, mas também é muito importante pensar que as redes sociais têm esse papel de fazer com que os atletas comecem a compartilhar os seus resultados e espalhar o que eles estão fazendo. Isso é muito legal, a Coros tem feito isso com diversos atletas que eles patrocinam. Vou deixar o link na descrição, onde você consegue ler esses artigos. Tenha em mente que está tudo em inglês, mas é bem interessante, porque tem gráfico, tem análise da prova, você consegue ver tudo em detalhes e perceber que as coisas são reais, que ser humano sofrem, alienígena sangra, que tem dificuldades, e você vai perceber que muitas coisas que esse cara está falando, eu já disse diversas vezes, e é a realidade do treinamento de corrida. Então é muito importante um cara desse compartilhar essas coisas para você ter em mente que ele não está fazendo nada de diferente. Somente é em outro nível, é em outro patamar. Ele está em outro degrau da escadinha aí dos atletas. Mas é isso. Então vamos lá para a análise da prova de 5.000 metros do Jacob Ingebrigtsen em Paris. Uma leve introdução. O que é preciso para ganhar uma medalha de ouro olímpica? Já fez essa pergunta? Até onde alguém tem que empurrar o seu corpo para alcançar tal sucesso? Para Jacob, os seus 5.000 metros de ouro foram resultado de muitos anos de experiência, acompanhados de uma atenção meticulosa aos detalhes em seu treinamento. Lembra que eu já falei sobre isso? Experiência e treinamento, método de treinamento. As duas coisas para mim têm que estar caminhando juntas, mas a experiência é algo que você só vai ganhar treinando, estando na pista, estando em prova, então você precisa dessa vivência para ganhar esse conhecimento e saber qual é o método correto para você. Então, entender o método e a experiência vai te dar uma noção completa do caminho que você tem que percorrer para chegar em tal resultado. Trabalhando consistentemente com seus irmãos Henrique e Felipe, na última década, o trio de irmãos encontrou a receita para o sucesso. Mas o que isso requer em termos de mentalidade de treinamento? Como eles sabem que o treinamento funcionou e, em última análise, como é levar o seu corpo ao seu limite absoluto. Então aqui a gente percebe diversas coisas. Consistência, treinar por muito tempo, que é uma década, são 10 anos aí treinando, receita para o sucesso e requer mentalidade do treinamento. Então é como saber que o treinamento funcionou e saber como levar seu corpo ao limite. Eu já disse diversas vezes sobre isso. Você precisa chegar muito perto da borda do buraco, quase cair dentro do buraco para você começar a evoluir e sentir a melhora do treinamento. Então leva tempo e tem que se arriscar. Você tem que chegar no limite. E durante a prova você vai ter que também ir no limite absoluto entre quebrar e continuar correndo. A Coros sentou-se com Jacob após conquistar a sua medalha de ouro em Paris 2024 e discutiu sua abordagem de treinamento juntamente com os dados da sua prova de 5.000 metros. Então agora a gente vai entrar em detalhes nesse artigo e aí se prepara que é muito bom. Espero que você esteja bem acomodado. Pega a sua pipoca que isso daqui vai ser muito bom. Então esse gráfico é muito interessante. Esse daqui é a carga de treinamento do Jacob. Esse daqui a gente consegue entender tudo o que está acontecendo. E quando eu falo para vocês sobre carga, fitness, o fitness é essa linha verdinha aqui, essa linha aqui que a gente quer construir. Quanto maior é o crescimento, quanto maior o tempo você consegue sustentá-la aqui em cima, melhor é para um atleta. Então você está no seu pico. E aí perceba o quê? Ele fez uma base, um volume. Aqui, ó, volume de construção, base. A base fitness mostra uma clara construção de volume no início, seguido por um período prolongado de intensidade. Então aí os bonitão que não gosta de fazer base, perceba que um atleta desse nível está fazendo base. O que é base? Volume. E depois seguido por um período prolongado de intensidade. Então aqui no começo é volume, pouca intensidade. Aqui é muita intensidade, específico, tá vendo? Pico específico de intensidade. Então é isso que aconteceu. Aí você consegue ver tudo isso aqui sendo trabalhado. E você consegue ver que ele teve um impasse aqui. A gente vai falar sobre isso. Treinamento. E aqui você vai perceber que tem coisas que a gente não planeja, mas acontece. Não foi o começo planejado. O treinamento de Jacob não começou como ele esperava. Após se recuperar de uma lesão no inverno, Jacob não conseguiu iniciar um treinamento consistente tão cedo quanto havia planejado. Então ele não conseguiu engatar o treinamento, ficou patinando no começo. E aqui ele comenta, foi em meados de fevereiro que comecei a ser consistente, consegui correr todos os dias, no entanto, uma vez que consegui treinar
tudo ocorreu perfeitamente a partir de então. Então foi difícil para ele engatar, conseguir colocar o treinamento para funcionar e correr todos os dias, como ele está mencionando aqui. Então ele é um cara que está praticamente correndo aí todos os dias, deve ter pouquíssimos dias off aí no seu método de treinamento. Preste atenção no próximo parágrafo. Jacob iniciou com 8 semanas de alto volume e uma abordagem mais conservadora à intensidade. A partir daí ele fez um leve afinamento, que provavelmente aí é um polimento, antes do Prefontaine Classic. Mas observou, eu queria diminuir um pouco, mas não o suficiente para sacrificar a base que eu tinha acabado de estabelecer. Então vamos voltar aqui um pouquinho, ó. Você vai perceber uma coisa. Então, quando você faz o pico, que você sobe, e quando você vai para uma prova, você vai ter que descer, você vai perder condicionamento. É por isso que você não pode fazer muitas provas em sequência, porque você vai jogar muito condicionamento fora. É isso que ele está falando. Eu queria diminuir a intensidade, mas não sacrificar a base que ele tinha construído. Não queria perder o fitness dele. Então aqui você vai ver também a distribuição de zona da frequência cardíaca dele. E aqui para mim isso daqui é uma coisa nova. Explodiu minha cabeça. Então você vai perceber uma coisa. Muita Z1. Z1, Z1, Z1. O cara não quer correr leve e quer evoluir. Então perceba, um cara de nível olímpico tá aqui, ó. Durante a fase de treinamento de pico de Jacob, a maioria parte do seu esforço está na zona 1, recuperação, ou na zona 6, impulsionado o VO2 máximo. Então aqui é onde ele passa a maioria do tempo dele treinando especificamente. Mas onde ele está rodando e mantendo volume é na zona Z1, principalmente na zona Z2. Então, vai correr leve aí, ô maluco. Agora, uma parte interessante que aqui envolve muita mentalidade, o limite do corpo. Após a construção da base, ele mudou de marcha. Jacob mudou de marcha. Comecei a ver um sucesso muito grande. Eu estava no limite do que meu corpo podia suportar em termos de volume e intensidade. Conseguimos realizar tudo o que planejamos, mas não sem riscos. Levamos nosso treinamento ao limite de forma perfeita. Aquele negócio que eu gosto de brincar com vocês. É o limite, mas ter a consciência exata de qual é o seu limite é muito importante para você não se machucar. Então não adianta nada querer fazer um treinamento excessivo em volume sem intensidade. Então ele está brincando com a intensidade e volume no limite e trabalhando sempre no limite para evoluir. A coisa mais difícil de um atleta desses é conseguir ter toda essa consciência e não se machucar e trabalhar devidamente correto. E saiba, se ele não trabalhar assim, ele não vai evoluir, não vai melhorar. Então ele precisa confiar no treinamento, confiar nos dados que ele está colhendo também do treinamento. É muito importante. Confiando no fitness no dia da corrida. O que diferencia Jacob dos seus concorrentes é sua confiança no treinamento e sua capacidade de maximizar o esforço quando realmente importa. Jacob observou, muitos atletas querem estar na sua aptidão durante a alta temporada. No entanto, temos uma abordagem diferente. Pensamos no treinamento como se fôssemos agricultores, e o que estamos colhendo são cenouras. Bem loucos daqui que ele vai falar. Muitos atletas querem tirar a cenoura do chão cedo para ver o que conseguiram, mas na realidade, depois de testá-la, nunca mais poderá colocá-la de volta. Não vamos tirar a cenoura do chão até o dia da corrida, mas confiamos que nossa preparação e experiência nos darão as melhores chances de sucesso. Bem legal essa analogia. Então ele está falando o quê? É uma plantação. Você plantou um negócio, você não vai poder arrancar, ver como tá. A cenoura tá bonita, cresceu bastante, não cresceu, vou colocar de volta. Não tem como, você tá se arriscando muito fazendo esse tipo de coisa. Por isso que você tem que ter o alvo correto, pensar na sua prova-alvo e fazer ela com excelência. E saber, e se conhecer também. Porque não tem como voltar atrás, não tem como se recuperar nesse momento. É isso que ele quer dizer. Ter essa noção e saber o momento correto de colocar o seu corpo em prova, em teste. Embora alguns atletas possam ficar nervosos com essa abordagem, Jacob e seus irmãos estão confiantes, graças ao monitoramento diário dos dados. Temos muita experiência na coleta de dados das mesmas sessões ao longo do ano. Podemos comparar à medida que avançamos para garantir que estou consistente, não sobrecarregado, e exatamente o que os números significam para a minha forma física. É se conhecer, analisar os dados e compreender tudo isso. Pico em eventos. Enquanto Jacob e seus irmãos monitoram tudo o que fazem no treinamento, ele também observa que há um certo nível de sorte ao competir no mais alto nível. Em última análise, você pode treinar toda a sua vida para ser excelente, mas em qualquer dia algo pode mudar ou acontecer que não esteja ao seu favor. Então pode acontecer alguma surpresa, algo pode dar errado, não depende só do treinamento, depende um pouquinho de sorte, eu já disse sobre isso.
Embora a sorte tenha seu papel, a melhor maneira de aumentar suas chances de sucesso é minimizar os imprevistos e controlar tudo ao seu alcance. Se fôssemos competir 10 vezes, poderíamos perder algumas delas, mas nosso objetivo é garantir que estejamos o mais pronto possível. Tudo se resume à coleta de dados e à capacidade de ajustar com base no que estamos vendo. Estamos sempre procurando padrões e entendendo o que funciona. Isso torna mais fácil de ter sorte quando você tenha todas as informações. Como eu já disse, informação é ouro, cara, no esporte. Você ter dados e saber o que está acontecendo no seu corpo é muito importante para a sua evolução, é muito importante para saber o que você tem que fazer e quando fazer e por que fazer aquilo naquele momento. Aqui tem uma outra coisa que eu já mostrei para vocês, que é o HRV, a variabilidade da frequência cardíaca, e aqui você vai ver que quando ele está completamente descansado ou em momentos difíceis, alguma coisa está diferente. Então aqui no campeonato europeu estava alto aqui seu HRV, estava acima da média. Quando a sua filha nasceu, aqui estava abaixo. Aqui no treinamento em altitude também deu uma descida e depois normalizou. E aqui no ciclo olímpico já estava alto novamente e no pico. E a variabilidade dele aqui está em 80 milissegundos, mas isso, como eu já disse, é correspondente a cada indivíduo. Não se prenda a esse número, é o número do Jacob. Aqui mais um pouco, semelhante à analogia da cenoura de Jacob, ele tem uma rotina estabelecida para descansar antes do evento pico. Ele não disse qual é a rotina dele. Mas isso daqui eu também gosto de pensar que é algo que você tem que criar, experimentar e ver o que funciona para você, o que te ajuda a se recuperar, a ficar bem descansado no polimento para chegar bem no dia da prova. Como mostra os dados do HRV, Jacob possui informações para avaliar o quão bem o seu corpo está pronto para responder às mudanças. Ao analisar os padrões e tendências do HRV de Jacob durante o verão, fica claro que ele sabe exatamente o que está fazendo para garantir que chegue no evento no auge de sua capacidade. Aqui no comentário dele você vai perceber, eu tenho um plano automatizado, agora com o qual meu corpo está muito acostumado, tenho a mesma sensação toda vez para saber quando estou em um bom lugar. Então ele já sabe a sensação que é estar naquele lugar bom, que ele sabe que ele vai conseguir ter um bom desempenho. Finalmente, vamos falar então especificamente da prova de 5.000 metros em Paris. Eu acho o Jacob um pouco mala, mas eu acredito que nesse nível o atleta ele tem que ser marrento, ele tem que conseguir comprar um triplex na cabeça do adversário, deixar o adversário reflexivo, pensativo e talvez até preocupado com o que o atleta está falando. Então, às vezes, tem que ter essa afronta, vamos dizer assim, com o adversário e deixar o adversário um pouco preocupado mesmo na hora de entrar na pista. Então isso é muito importante, mas eu acho ele um cara completamente brincalhão. Se você seguir ele no Instagram, você vai perceber isso. E os irmãos dele também são bem brincalhões, bem engraçados no Instagram. Vamos lá. Então aqui tem o gráfico completo da prova dele. Não vou entrar em muitos detalhes aqui nesse gráfico, porque a gente vai ter esmiuçado quilômetro por quilômetro falando sobre esse gráfico. Mas aqui a gente tem alguns dados bem interessantes sobre esse atleta, tá? Esses números aqui embaixo são específicos dessa seção aqui que selecionaram. Então não adianta você ficar olhando aqui. Por isso que eu não quero nem ficar perdendo tempo nesse gráfico. Mas a gente tem o gráfico completo. Aqui ele está compartilhando um pouco de uma sensação bem interessante. Meus pulmões e pernas estarão queimando. Então o cara já vai para a pista sabendo que ele vai sofrer. É aquele negócio que eu falei esses tempos. É mais fácil você tolerar o esforço quando você sabe o que você vai enfrentar. Você sabe que você está indo aí pro inferno, como o cara gosta de dizer nesse momento. Então você vai ter que enfrentar essa jornada e é como caminhar sobre as brasas quentes. É até onde você vai aguentar correr daquele jeito sobre as brasas, até onde você vai conseguir. Então é bem interessante isso e ele vai compartilhar aqui a sua experiência. Embora Jacob não tenha conseguido ganhar uma medalha nos 5.000 metros em Paris, ele estava ansioso pelos 5.000 metros, dadas as diferentes exigências que essa prova impõe ao corpo e à mente. O 1.500 é tão rápido que você não tem tempo para pensar. Já nos 5.000 metros você está lutando, mas tem mais tempo para ser tático. Independente disso, se eu executar os primeiros 4K devagar, ainda vai doer. Meus pulmões e pernas estarão queimando. Mas com a experiência que tenho, sei como usar minha energia de maneira certa. Ele sabe. Vai doer, vai ser desconfortável, mas eu preciso ter uma tática, ter uma estratégia para correr bem os 5 metros. Durante toda a corrida, Jacob utilizou sua energia com perfeição. Embora tenha conseguido conservar energia nas primeiras partes da prova, também avançou em momentos-chave para se preparar para o sucesso. Ao analisarmos os dados com Jacob, examinamos mais de perto
suas zonas de frequência cardíaca e como seu desempenho nos 5.000 metros se alinhava com sua experiência real. Ser capaz de revisar os dados e ver como eles correspondem à corrida real me dá ótimas ideias para saber se a minha corrida estava correta. Como eu gosto de fazer, que é analisar toda a minha semana, é importante você analisar a sua prova, é importante você revisar esses dados para saber se você está realmente fazendo a melhor estratégia, se você está correndo certo. É isso que ele está apontando aqui pra gente. Então aqui a gente tem as zonas do Jacoby separadas aqui, então a gente vê que o recover dele é abaixo de 139, o aeróbico aqui é de 139 a 157, o aerobic power aqui, que é a potência aeróbica, é de 58 a 165, o limiar aqui está em 166 a 177, o anaeróbico aqui, que é o começo, que é de 178, 184, e aqui é o inferno, né, de 184 para cima. Então a frequência dele, na minha opinião, é uma frequência baixa, tá? Porque tem atletas como eu que tem uma frequência máxima um pouquinho mais alta. Também não sei se isso daqui é completamente real, mas acredito que sim. Então ele é um atleta que tem uma frequência em repouso aqui baixa, 44 batimentos, e o limiar dele aqui começa em 174, aqui a média, né, do limiar dele de lactato, tá? Então essas são as zonas de frequência cardíaca. Nada bizarro, nada surreal. Então você tá vendo, o cara é alienígena, mas aqui está o detalhe. Aí você percebe que o Z1 dele, então quer dizer que ele está correndo abaixo de 139 ou até 139 batimentos. Então é muito importante você pensar nessa zona aqui, que é a zona 0, na minha opinião, a zona aí que ninguém gosta de correr. Vamos lá, os primeiros 1.000 metros. Aí a gente tem a frequência média, 162 batimentos, a máxima foi 178, a cadência média 185 e a cadência máxima 200. Vai percebendo as coisas. Isso tudo tem a ver com um monte de coisa que eu estou falando aí. Se você tiver alguma dúvida, tiver alguma coisa sobre cadência, sobre frequência máxima, pesquisa Abner Santana e o termo aí que você quer saber no YouTube, que provavelmente tem vídeo. Quando o Jacob saiu da área de preparação, a multidão rugiu. E quando os atletas se alinhavam para a final, nos dados acima, você pode ver que a frequência cardíaca de Jacob aumentou enquanto ele esperava pela arma inicial. Quando a corrida começou, o grupo iniciou em um ritmo mais casual, permitindo que os competidores se posicionassem. A frequência cardíaca de Jacob aumentou para sua zona limite, que é o limiar, 66-177 batimentos nos primeiros 800 metros da corrida. A partir daí, ele se acomodou. Então ela subiu e ficou estável, algo muito bom. Eu esperava uma corrida mais rápida no início, fiquei um pouco desapontado, mas pelo meu posicionamento no campo, estava um pouco mais à frente do que normalmente estaria. Passamos pelo primeiro quilômetro em 2:49, que foi muito lento. Eu sabia que nesse ritmo ninguém se cansaria, então o ritmo teria que aumentar. Estratégia, fica vendo o que eu estou falando. De 1.000 metros a 3.000 metros, a frequência média 176 batimentos, a máxima 181, a cadência média 188, a cadência máxima 195. Nos 2 quilômetros seguintes, Jacob encontrou seu lugar perto da frente da corrida, mas permitiu que outros definissem o ritmo. Os corredores começaram a acelerar, como evidenciado pelos aumentos na cadência e na frequência cardíaca. À medida que o ponto dos 3.000 metros se aproximava, Jacob estava empurrando a 180 a 181 batimentos, que estava acima do seu limite, entrando em sua zona de resistência anaeróbica, VO2 máximo. O ritmo estava aumentando, mas Jacob ainda se manteve forte, observando a liderança de perto. Houve um ligeiro aumento no ritmo à medida que avançávamos. Os etíopes começaram a se estabelecer na frente, estávamos correndo a 62 segundos por volta, 1 minuto e 2 aí por cada 400 metros. As pessoas estavam lutando bastante nesse ritmo, mas eu tentei ficar perto para garantir que, se alguém tentasse acelerar mais, eu estivesse em posição para acompanhar. Estratégia novamente. Estratégia para acompanhar o cara se ele acelerar, fazer um fartlek. De 3.000 a 4.400 metros, frequência média 177, voltou para o limiar. A máxima foi 183, a cadência 192, uma cadência mais rápida. Isso é normal quando você está chegando no final da prova, porque você está mais fadigado, tem uma cadência mais alta. O ritmo estava acelerando conforme a corrida se intensificava. Jacob aumentou rapidamente após os 3.000 metros, uma cadência de 193, o que levou sua frequência cardíaca máxima para 183. Enquanto o ritmo permanecia intenso, Jacob conseguiu manter sua frequência cardíaca um pouco acima do seu nível de limite durante a maior parte de sensação. Limite é limiar, tá? Demonstrando que seu treinamento estava dando frutos. Manteve-se firme no grupo, Jacob observava seus concorrentes para avaliar sua condição e como eles estavam se sentindo. Muita estratégia, na minha opinião, uma prova de 5.000 metros olímpica na pista, tá? Muito legal o que ele vai falar agora nesse ponto. Eu forcei para chegar à frente. Com cerca de 600 metros restantes, eu estava encaixado. Se você está fazendo um movimento
está gastando muita energia porque estamos correndo a 60 segundos por volta. Então, fazer essas manobras de tomar a liderança, de tomar a posição, é muito arriscado, porque você está gastando energia em um movimento extra, que é além de manter o movimento que você está fazendo de correr naquele ritmo. Então, você tem que pensar, tem que fazer umas manobras, tem que trocar de posição, você está fazendo mais esforço. É isso que ele quer dizer. Como as pessoas estavam passando por mim nesse momento, eu sabia que eles estavam queimando energia que não tinha naquele momento. Então, como eu estava encaixado, sabia que os outros estavam sofrendo. Olha a mentalidade do cara. Então, ele se manteve controlado, se manteve encaixado no ritmo para depois estralar o chicote. 600 metros finais para o ouro. Frequência cardíaca média 179, a máxima 182, cadência média 208, cadência máxima 223. Isso daqui é a característica de um cara dos 1.500 metros. O cara tem uma explosão absurda. Isso é o que é necessário quando uma medalha de ouro está ao seu alcance no nível mais alto. Você vai até o fim. O etíope fez sua jogada aos 600 metros restante. Eu estava encaixado naquele momento, mas estávamos nos movendo rapidamente. Estava esperançoso de que essa situação se abriria. Eu esperava meus concorrentes nas últimas voltas para avaliar como estavam se sentindo. Tentei sair do trilho, mas ninguém conseguia se desviar porque estávamos muito cansados. Eventualmente, consegui fazer um movimento e sair do meio, sendo muito cauteloso para não correr muito rápido, pois havia feito isso antes. Se você acelerar demais os 500 metros finais, nos últimos 200, são muito difíceis. Então, usei alguns segundos para alcançar o etíope na reta final e poderia sentir que ele estava se cansando. Como eu havia usado tanta energia para alcançá-lo, precisava apenas manter o ritmo, pois não podia acelerar novamente sem usar muita energia. Guardei um pouco de energia para o final e fiz o sprint final. Cara, muito doido isso. E aí tem um momento aqui dele que ele está compartilhando a celebração e tocar o sino. Após a vitória, Diego fez que todos os campeões olímpicos têm o privilégio de fazer nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Tocou o sino de Notre Dame para celebrar sua conquista. Eu tinha visto outros atletas fazendo isso e também queria ter essa oportunidade. Foi surpreendentemente divertido, eu não queria parar, compreender a importância do sino foi muito legal e estou feliz por ter conseguido fazê-lo. Então é isso, e a gente percebe que é surreal essas coisas e quão legal é poder ter todos esses dados compartilhados pelo Jacob e pela Chorus, né? Muito obrigado. E aí você começa a perceber que sim, é importante fazer base, é importante pensar no fitness, é importante entender seus dados, analisar os dados, saber o que você vai fazer, ter essa noção de chegar próximo do seu limite, trabalhar no limite, saber que você vai ter que enfrentar isso, saber que vai doer, saber que vai ser sofrido, saber que vai ser difícil, saber que você vai ter que ter tática, saber que você vai ter que brincar com seus adversários, entender a prova, o momento, a situação. Então é muito legal ter esses dados. Muito obrigado aí novamente. Cara, pra mim isso é muito legal. Tem outros atletas da Chorus que têm esses dados, tem muitos maratonistas, mas como você pode ver, é um artigo imenso, é grande, é difícil até de traduzir, de ler, de compreender, porque tem muita coisa. É muito legal de ter todas essas informações. Se vocês quiserem mais vídeos como esses, deixa aí no comentário que eu tento trazer. É difícil ver atletas desse nível olímpico explanando todo esse conhecimento, toda essa bagagem que ele tem. Muito bom ter esse tipo de conteúdo. Fiquei muito feliz de poder ler e de ver. Aí você percebe, tem cadência alta, trabalha muitas E6, cara, absurdo. Tô pensando muito nesse negócio, porque ele tá correndo muito leve, por quê? É o oposto. Ou é muito leve ou é muito forte. Então o cara sempre tá trabalhando assim, fácil, fácil, forte, forte. É o básico que a gente tem sempre batido na tecla e falado aí pra vocês, beleza? Se você quiser compartilhar algo aí que você sabe sobre tudo isso, deixa nos comentários que vai ser muito bem-vindo. Beleza? Um abraço e fui!